Estou recebendo aqui hoje Álvaro Santos, e advogado que traz para a gente sempre uma consultoria de algumas informações. Hoje nós vamos falar de contrato agrário. E vamos direto ao assunto para falarmos especialmente do prazo de notificação para aquele contrato em andamento que está encerrando e o dono da área quer pegar de volta. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos que nos escutam. Essa é uma questão muito polêmica dentro do direito agrário, dentro das lides relacionadas ao campo, né? E dúvida de muitos clientes nossos. O que acontece? A legislação do Estatuto da Terra, ela traz uma série de regras que protegem o arrendatário e o parceiro outorgado, se fosse uma parceria. Mas olhando para o arrendamento, caso o dono da fazenda queira a fazenda de volta, ele precisa avisar o arrendatário até 6 meses antes do vencimento do contrato. Ou seja, se é um contrato de 5 anos, até 4 anos e meio tem que chegar uma notificação do dono para o arrendatário pedindo de volta. E não basta pedir de volta, ele tem que contar para que ele quer aquela fazenda. É para ele usar diretamente na atividade rural ou é para algum filho dele plantar, criar gado, ou talvez ele tenha proposta de terceiros. Aí ele tem que, nesse prazo, apresentar essa proposta, porque o arrendatário tem preferência, caso queira cobrir a proposta. Então há uma necessidade clara de justificativa. Exatamente, Fabélia. Eu tive um caso emblemático envolvendo uma fazenda em Caiapônia, proprietários de Caiapônia, arrendatário de Jataí. E eles tentaram retomar essa fazenda, eles iam plantar, mas na hora de fazer a notificação eles não trouxeram essa justificativa. Ou seja, fizeram o que no direito a gente chama de denúncia vazia. Diante disso, o arrendatário conseguiu mostrar que era uma notificação ineficaz e conseguiu renovar o contrato. Então, diante da lei, ela não tem validade. Não tem validade, exatamente. Então não adianta só o prazo. Então é importante que para os dois lados isso seja bem claro, a necessidade de fazê-la e fazê-la corretamente. Perfeito. Os doutrinadores de direito agrário falam que é necessário provar a sinceridade daquele pedido. Então, além de você dar a justificativa, ela tem que ser uma justificativa verdadeira. Porque, hora ou outra, nós escutamos aí nas rodas de conversa que o proprietário está notificando para uso próprio, mas, na verdade, quer arrendar para um terceiro. Se isso for comprovado pelo arrendatário, ele consegue renovar à força esse contrato. Pois é, e aí? Vamos imaginar que eu tenho lá um arrendatário e eu tenho uma proposta melhor aqui. Nesse caso, Fabélia, o arrendador, o dono, pega a proposta e manda para o arrendatário até 6 meses antes, porque o arrendatário ele não pode ser surpreendido. Nós estamos falando da atividade rural, é cíclica, é de médio e longo prazo, ele tem que se programar, se planejar. Por isso que a lei fala em até 6 meses. Então o dono pega a proposta assinada e apresenta para o arrendatário. Aí ele tem 30 dias para falar se ele cobre a proposta ou fazer uma contraproposta, mexendo em prazo, condições, etc. Né? Mas ele tem preferência, porque a lei quer priorizar quem já está na terra e esteja cumprindo a função social dessa terra. Claro que a gente sabe que cada atividade demanda os seus prazos e é justamente por isso, porque vamos imaginar aí uma casa de aluguel ou uma casa residencial, 30 dias. Quando é um prédio comercial, já passa para 6 meses. Exato. E uma situação de terra também vem a questão dos 6 meses, em função de que se tem lá um cultivo acontecendo, se tem um gado naquela terra, tem todo um planejamento ali para fazer uma remoção, no caso de um encerramento de contrato. Perfeito. O professor Paulo Tormin Borges, já falecido, saudoso professor da Universidade de Goiás, ele falava o seguinte: o arrendatário, tendo conhecimento que ele tem que entregar, às vezes ele não quer cobrir a proposta. Ou seja, então beleza, não vou continuar na área. Aí ele tem 2 opções, ele pode arrendar outra área, deslocar o seu maquinário ou seus animais para outra área. Ou ele se desfaz desses maquinários que vão ficar ociosos, né, e aí continua em outras propriedades. Então é preciso prazo para haver planejamento, havendo execução
em cumprimento da função social da terra. Agora vamos imaginar que não houve conversa com ninguém. Está lá o contrato, era um contrato de 5 anos, venceu, e nenhum nem o outro fez manifestação no tempo hábil. Fabélia, por incrível que pareça, essa situação acontece muito no dia a dia, né? Às vezes o contrato até traz cláusula de que não precisa fazer notificação, que dada a data final vai ser devolvida à fazenda. Mas isso não prevalece. Isso não prevalece. Então quer dizer que uma cláusula dessa, de encerrada a data, está encerrado o contrato, ela é uma cláusula nula. Exatamente. Usou a palavra que está no Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra e o seu decreto prevêem que esse tipo de cláusula é nula. Tá? Tem que haver a notificação até 6 meses. Se não houver, o contrato se renova automaticamente. Está lá no artigo 95, 4 e 5 do Estatuto da Terra. Renovação automática por força da lei, independente da cláusula estar falando diferente. Tá, e quando renova automático, essa renovação ela está com atualização monetária, ela continua, porque a maioria dos contratos, na realidade, ele vem aí baseando soja, né? Arroba, né? Sacas. Bezerro. Né? Esse é pelo mesmo valor, pelo mesmo prazo, as mesmas condições ali, é igualzinho, como é que é? Fabélia, o entendimento hoje dos professores de direito agrário e as decisões dos principais tribunais do Brasil, que é o STJ, aqui em Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, é no sentido seguinte: o contrato se renova por inteiro. O que isso significa? O mesmo prazo, ou seja, 5 anos, mais 5 anos. E o mesmo preço, a mesma renda, tá? Então a renda... regido pelas mesmas regras. É como se ele nascesse de novo. Muita gente fica na dúvida, mas eu não tenho um papel. Mas a lei está te protegendo, arrendatário. E, inclusive, se a sua inscrição estadual for suspensa, você tem como remediar isso, né? E a orientação? Porque nós estamos falando mais para o arrendatário e tem também o arrendador, claro, que de repente ele vai ser surpreendido com o arrendatário que fala, eu estou entregando lá. O arrendatário também tem que fazer esse comunicado com 6 meses antes. Fabélia, a legislação, ela ampara o arrendatário como uma forma de proteger a terra. Ele não necessariamente precisa fazer essa notificação. A lei traz essa obrigação só para o proprietário. Mas a gente recomenda, por uma política de boa vizinhança, uma questão de boa fé, que passou os 6 meses, o dono não falou nada, ele vai e avise, ele mande uma notificação, ainda que não seja uma exigência legal. Olha, o contrato renovou, você não me notificou no prazo legal e eu tenho que esse contrato está renovado e vou executá-lo pelo mesmo prazo, seguindo os mesmos termos. Não, eu me refiro assim, se o arrendatário quiser entregar a terra... Sim. Ele também tem que fazer a denúncia de 6 meses? Excelente pergunta. Nesse caso, ele tem do 6º ao 5º mês para avisar que vai devolver a área, senão ele vai estar obrigado a cumprir o contrato. Ok. Entendeu? Ele vai ter que fazer uma renovação de contrato. Sim. Aí, se ele desistir lá na frente, ele pode ter que indenizar o dono da fazenda. Quem tem aquelas multas que estão previstas dentro do contrato a serem pagas proporcionalmente ao tempo que falta. Além das multas, Fabélia, nessa situação ela é muito rara, mas ele teria que pagar até o que o dono deixou de ganhar, né? Se ele chegasse ali no primeiro ano e falar, eu não quero mais. Então tem a multa do contrato e tem o que a gente chama de lucro cessante, ou seja, aquelas rendas que ele ia receber durante mais 4 anos, teria que fazer uma composição ali para ele indenizar o dono da fazenda, porque não respeitou o prazo da renovação. Nosso tempo aqui está terminando, né? Nem prazo, é tempo. Falar em prazo. E a gente está falando de prazos de 5 anos. Também eles fazem contratos maiores? Boa pergunta, Fabélia. A lei não tem um limite máximo de prazo para o contrato de arrendamento, para o contrato de parceria. E mesmo os contratos de 20 anos, de 16 anos, existe um caso no STJ que o contrato é 16 anos. Se não houver a notificação, ele se renova pelo mesmo prazo, pelo mesmo preço, tá? Não há aí um prazo máximo, não depende se o prazo é longo ou curto.
a renovação pelo mesmo prazo. Então, o proprietário tem que ficar atento. E se o proprietário falecer, os seus herdeiros poderão, nesse mesmo prazo, notificar, caso já tenha havido a partilha da fazenda, para exercerem o direito de retomada para uso próprio, tá? Então, seria essa a situação. Se os herdeiros não notificarem, contrato renovado pelo mesmo prazo. Tá, mas os herdeiros notificam dentro do prazo, lá naquela janela de entrega. Na mesma janela. O contrato precisa ser cumprido mesmo com a morte do qualquer das proprietário. partes. Tem que ser cumprido. Ainda que não tenha cláusula de que os sucessores são obrigados, essa é uma previsão legal. A pessoa faleceu, transmite-se os direitos e as obrigações. Então, dentro daquela janela, ele pode exercer o direito de retomada. Se não exercer, renovação pelo mesmo prazo. Álvaro, obrigada. O assunto rende. Podemos falar mais. Obrigado, Fabélia. Estou sempre à disposição.